Irmãos, o livro de Gênesis é um livro que apresenta a origem de todas as coisas. Como eu falei na abertura da escola dominical, é um livro que parte do pressuposto da existência de Deus, justamente porque Deus não tem início. Apocalipse termina falando que ele é o alfa e o ômega. Quando nós lemos Apocalipse 21, e João tem a visão do Senhor no seu trono, e ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a única coisa que não tem um princípio descrito em Gênesis é o próprio Deus, porque ele não tem princípio. Mas todas as outras coisas, Gênesis vai narrar o início do mundo e o início de várias outras coisas que nós veremos aqui daqui a pouco. E o livro de Gênesis, irmãos, ele coloca um pano de fundo para a nossa história. O livro de Gênesis não é apenas um livro religioso. O livro de Gênesis, ele coloca o pano de fundo, o contexto da existência da humanidade. Todo mundo que vive e se move nessa terra, vive e se move num mundo que foi criado por Deus e que a sua existência, a sua criação está relatada no Gênesis, como nós cremos de fato ser a palavra de Deus, não uma palavra mitológica ou alegórica, mas de fato a exposição de Deus de como as coisas vieram a existir. Então o livro de Gênesis coloca para nós o pano de fundo da história. E o livro de Gênesis, irmãos, é um dos livros que talvez tenham as histórias que nós mais conhecemos, histórias maravilhosas, histórias até intrigantes em muitas coisas e histórias surpreendentes. Principalmente quando nós olhamos no todo das Escrituras. Quando nós olhamos como Gênesis se encaixa em toda a Bíblia, nós vamos ver como é um livro maravilhoso. Nós temos apenas de ter o cuidado, irmãos, de não ler Gênesis como apenas um aglomerado de histórias. Mas as coisas estão interligadas, elas têm uma função não apenas histórica, mas elas têm uma função teológica, de desenvolver história a história, a revelação de Deus e a sua aliança com o seu povo. Então, por exemplo, nós temos no livro de Gênesis, relato dos filhos de Deus possuindo as filhas dos homens, de onde saíram os gigantes. Irmãos, história que há milênios os teólogos não conseguem chegar a um consenso o que quer dizer. Existem teólogos que vão dizer que anjos tomaram a forma de homens, coabitaram com as mulheres e nasceram então gigantes. Existem teólogos que vão dizer que esses filhos de Deus que está falando aqui são o próprio povo de Deus contra aqueles que não temiam a Deus, né, os ímpios, e que vieram gigantes, pessoas poderosas, não necessariamente gigantes de estatura, nesse texto especificamente, mas homens de grande estatura moral ou grande estatura de poder. Enfim, são histórias que até hoje os teólogos não chegaram a um consenso, qual é a correta interpretação. E eu estou falando aqui de bons teólogos, não estou falando de teólogos ruins e bons, mas bons teólogos, teólogos reformados, não chegam num consenso. Não, cientista olha para isso aqui como mito, né? Cientista não cristão. Eu digo que existem teólogos de tradição reformada, bíblicos, como por exemplo, reverendo Leandro Lima, que é talvez no mundo, ele é brasileiro, mas talvez ele seja o maior especialista em literatura apocalíptica do mundo hoje. Ele afirma que ali são anjos. Ao passo que nós temos bons teólogos reformados, que fazem coro com Leandro Lima em todo o resto, mas que vão dizer que ali são os filhos de Deus, os homens que temem a Deus. Então não necessariamente pessoas que descreem das Escrituras. Nós temos relatos de uma torre sendo construída até o céu, os homens tentando chegar até Deus, né, se aproximar de Deus por si só. Nós temos a história de um dilúvio de proporções globais, que destruiu toda a raça humana, exceto Noé e sua família. Nós temos a história de um homem sendo levado aos céus. Os irmãos lembram de Enoque? Que é uma história intrigante também, porque alguns entendem que Enoque, do jeito que estava aqui na terra, está no céu hoje, porque Deus o tomou para si. Existem outros que entendem que nessa tomada necessariamente ele morreu, porque ninguém sai da terra ou dessa vida com o corpo corruptível e pode estar na presença de Deus com o corpo corruptível. Então uma história intrigante também. Mulheres estéreis gerando filhos, homens peregrinando pela terra, Deus transformando um casal de estéreis em um grande povo, um povo numeroso. A história de José, que é maravilhosa. Então, irmãos, nós pegamos o livro de Gênesis, é um livro de histórias maravilhosas.
Muito diferente, eu vou falar isso hoje à noite, muito diferente do livro de Juízes, que é um livro de histórias também, mas não são histórias tão maravilhosas. A gente pode pegar a história de José e ler para a criança dormir. Juízes já é meio complicado a gente fazer isso, né? Muito sangue, muita gente morta, muita cabeça degolada, os meninos vão dormir com o olho desse tamanho, né? Então, mas é um livro de histórias maravilhosas. Eu gostaria, pode avançar para nós aí, Israel, trazer aos irmãos algumas informações, 50 capítulos, né, que nós temos no livro. Essas informações estão no cabeçalho do boletim aí, pode avançar. A categoria, né, desse livro, nós vamos ver que os livros bíblicos estão em categorias, ele faz parte do Pentateuco, pode avançar. O período de escrita, isso aqui é um período aproximado, tá, irmãos? Os livros do Antigo Testamento são muito difíceis de expor, de definir a data da escrita, mas aproximadamente entre o ano 1446 e o ano 1406, o início de início da escrita, mas isso é apenas aproximado. Pode avançar? E a autoria do livro, autoria mosaica, Moisés como seu autor. Pode avançar, Israel, por favor. Agora nós vamos ver aqui algumas informações do livro, e mais uma vez, só relembrando, essas informações, irmãos, nos ajudam quando a gente vai ler o livro. Nos ajudam quando a gente pega o livro para ler. Se temos essas informações como pressuposto, já nos auxiliam muito. Em primeiro lugar, pode avançar aí, algumas informações literárias. Pode avançar? Esse livro, irmãos, pode avançar mais 2 vezes aí, por favor. Mais uma. Ok. Esse livro, então, o título Gênesis, ele vem da natureza do livro. A Bíblia hebraica, como que ela dá título aos livros? Ela pega a primeira palavra e dá o título. Então, a primeira palavra do livro de Gênesis em hebraico é Bereshit, que significa no início. Então, na Bíblia hebraica, o livro de Gênesis chama Bereshit. E todos os livros do Antigo Testamento seguem esse padrão na Bíblia hebraica. Na tradução grega, houve uma transformação que a natureza do livro é que foi colocada como título. Então o título, irmãos, ele não é canônico, tá? O título não é inspirado, ainda que isso não traga muita diferença. Gênesis significa princípio, começo. Por isso que a própria Bíblia vai dizer, essa é a gênese dos céus e da terra. Esse é o começo dos céus e da terra. Então, o título vem da sua própria natureza do livro. É um livro que narra o começo. A autoria do livro, como eu já falei a respeito do Pentateuco, é uma autoria de Moisés. O próprio livro não afirma isso, mas todo o restante das Escrituras nos testemunha de que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. A quem Moisés escreveu esse livro? Irmãos, aqui está uma informação muito importante de nós sabermos, porque às vezes nós pensamos que Moisés escreveu para nós. Moisés não escreveu para nós. Quem escreveu para nós foi o Espírito Santo. A intenção do Espírito Santo era atingir toda a igreja, mas a intenção de Moisés não era essa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, né? Moisés, ele tinha uma intenção humana, temporal. Eu vou escrever o livro para isso. Só que ele estava sob inspiração divina, e a intenção do Espírito Santo era maior do que a intenção de Moisés. Moisés escreve para o povo de Israel, e Moisés escreve para o povo de Israel que está no deserto. Então o público-alvo de Moisés é esse povo. E é importante, irmãos, porque quando eu era criança, tinha algumas coisas na Bíblia que eu não entendia. Juízes, por exemplo, tem algumas passagens que falam assim: a cidade antes se chamava Luz, hoje e agora se chama Betel, como é até os dias de hoje. Eu ficava pensando assim, até os dias de hoje? Mas será que existe essa cidade Betel mesmo? Não me caía a ficha de que até os dias de hoje é do autor. O autor está escrevendo até o dia de hoje, no contexto dele. Então, para ele. Então, Gênesis, a gente tem que ter isso em mente. Em Gênesis, eu não lembro, de fato, se Moisés usa essa expressão, mas se Moisés usar essa expressão até os dias de hoje, não é 2022 que ele está falando, é século XV antes de Cristo, quando ele escreveu o livro. Então, os destinatários primários, né, os leitores originais, é o povo de Israel que havia saído do Egito e que estava no deserto. Agora, irmãos, quais são as circunstâncias ou o propósito em Moisés ter escrito isso? Mais uma vez, irmãos, falando aqui algo que eu falei, se eu não me engano, na quinta-feira,
Nós não podemos ser muito românticos com a história, achar que tudo estava muito bem sempre. Às vezes a impressão que nós temos é que o povo de Israel no Egito era um povo temente a Deus, um povo que servia a Deus e estava sendo assim, sofrendo com a idolatria, com o paganismo do Egito. Não, irmãos, o povo se misturou com o Egito. O povo de Israel que desceu ao Egito e ficou lá por 400 anos, ele misturou com a religião do Egito, ele misturou com o paganismo do Egito, ele misturou com os mitos do Egito, ele se tornou um povo de cultura egípcia. Talvez a religião nominal não fosse, porque nós vemos que haviam pessoas que conheciam ainda a história do povo de Deus e temiam a Deus. Mas quando Moisés retira aquele povo do Egito, ele não está tirando um povo que conhece todas as coisas sobre Deus. Ele está tirando um povo que se esqueceu de Deus. Ele está tirando um povo que não sabe mais quem criou todas as coisas. Ele está tirando do Egito um povo que não sabe mais sobre os patriarcas, sobre as alianças que Deus fez, sobre os propósitos de Deus. Ele está tirando do Egito um povo que está com a mente completamente paganizada, mundanizada. Então qual é o objetivo de Moisés? Moisés escreve o Pentateuco, mas nesse momento o livro de Gênesis, para relembrar o povo quem eles eram. Irmãos, veja bem, o texto termina, o livro de Gênesis termina com José, o grande nome dessa relação Israel com o Egito, dizendo que Deus ia tirar eles de lá e que ele queria que os ossos dele fossem retirados de lá. Então, para um povo que não conhece a sua história, quando termina Gênesis, eles entendem por que eles estão no deserto agora. Então quer dizer que o Deus que criou todas as coisas permitiu a entrada do pecado no mundo. Então Deus chamou Abraão, prometeu um povo, prometeu a terra de Canaã. Então quer dizer que em Jacó ele toma posse dessa terra, mas então José desce ao Egito. Então é por isso que a gente estava no Egito. Então é por isso que agora a gente está no deserto, porque José falou profeticamente que a gente ia sair de lá. Então, irmãos, Moisés está contando a história do povo, mas a história do Deus de Israel. Não só a história da nação, mas a história do Deus de Israel. E é por isso que ele estabelece muitas coisas para retirar os mitos que haviam na mente do povo. Os irmãos já se perguntaram por que no relato da criação Moisés usa o termo o maior luminar e o menor luminar, e ele não usa o termo sol e lua, ou algum termo parecido? Sim. O termo sol e lua são nomes de deuses pagãos, não sei se os irmãos sabem disso, né? Sol e lua são deuses, assim como os planetas, né? Mercúrio, Vênus, são deuses, né? Não é que os deuses receberam os nomes dos planetas, os planetas é que receberam o nome dos deuses antigos. Tanto é que Paulo foi chamado de quê? Ele e Silas, lá em Éfeso, se eu não me engano. Lembram? Júpiter e... Eu estou perguntando à senhora porque eu também não lembro. Júpiter e... Eram dois planetas, né? Mercúrio? Sei lá. Vai olhando aí. Então, eles tinham na mente, irmãos, que os deuses pagãos criaram as coisas. Então Moisés não vai falar assim, sol e lua, porque são deuses pagãos, entendeu? Deixa eu usar um exemplo aqui, irmãos, que vai se tornar muito mais fácil de nós entendermos. Se nós formos contar a história bíblica para alguém que não conhece a Bíblia, mas que está envolto na nossa cultura, nós não vamos falar assim, sabe quem era a mãe de Jesus? Nossa Senhora. Nós não vamos falar isso. Nossa Senhora é um designativo católico para o personagem histórico Maria. Se nós formos falar, nós vamos falar, a mãe de Jesus chamava Maria. Então é mais ou menos isso, é não conferir à criação o nome pagão para não haver confusão. Irmãos, oi? Sim? Ela não é senhora, é porque senhora nesse sentido não é pronome de tratamento. Uma coisa é eu chamar a senhora de senhora, isso é um pronome de tratamento, mas de respeito. Não, de tratamento mesmo, na língua portuguesa. Mas senhora enquanto adjetivo é soberania. É por isso que
no meu entendimento, a palavra Senhor, se referindo a Deus ou a Jesus, no nosso idioma ela é um pouco enfraquecida, o entendimento, porque se confunde com o pronome de tratamento. Então, senhora é no sentido de soberania, poder. É claro que é errado usar esse adjetivo. O termo é um adjetivo, não um pronome de tratamento, não deve ser usado. Nós só temos um que pode receber esse adjetivo de nossa parte, que é o Senhor Jesus Cristo. Entendeu? Irmãos, diga. Não nesse caso, porque ali está apontando a criação como adorando ao seu Criador. Entendeu? Salmo 19 usa o termo sol. Por quê? Porque ali não há problema de confusão entre o Deus Sol e o Sol. Ali não é esse problema. Mas em Gênesis há. Se Moisés usa esse termo aqui, ele cria confusão na cabeça do povo. Entendeu? Então não há problema de usar esses termos. Por isso que é importante a gente entender por que o livro foi escrito. A gente vai entender muitas coisas. Irmãos, quer ver? Diga. Antes de Cristo. Sim. Em grande parte, sim, do povo comum, porque ter livros e ter material escrito não era comum igual hoje, todo mundo tinha. De pai para filho, passava por tradição oral. Só que existiam também os escritos. Então, quando Moisés quando Moisés escreve o Gênesis, muito provavelmente ele está pegando informações de livros que haviam sido escritos na história de Israel. Ele não está... Isso, livros históricos. Ele não está tirando tudo da cabeça dele. Por exemplo, José, muito provavelmente, pegou empregados dele para escrever a história de Israel, para deixar registrado, muito provavelmente. E esses livros se perpetuaram entre eles. Então Moisés está usando fontes primárias, mas que não são inspiradas, não são canônicas. Mas a gente entende que ele registrou sob inspiração divina, entendeu? Então, existiam sim os escritos e existia também a tradição oral. Só que a tradição oral, em muitos momentos, ela era deturpada pelo meio pagão onde eles estavam. Quer ver uma coisa, irmãos? Os irmãos já ouviram alguém falar que o dilúvio não existiu porque... Eu já ouvi isso muito, né? Mas creio que os irmãos já ouviram também. Tem gente que fala o seguinte, olha, o dilúvio não existiu, isso foi uma história que Moisés contou, e o argumento que muitos usam é o seguinte, se você olhar a história dos sumérios, se você olhar a história dos povos antigos, eles também têm relatos de dilúvios de proporções globais. Então isso é uma história criada. Aí eu pergunto aos irmãos, e isso é verdade, esses povos antigos têm mesmo relatos de dilúvios. Por que Moisés escreveu no Gênesis? O que os irmãos acham? Por que ele vai... Será que ele vai registrar só porque os outros povos registravam também? Por que ele vai narrar no Gênesis, o dilúvio? Porque, irmãos, o que estava na mente do povo pagão do Egito é que o dilúvio tinha acontecido. Eles não duvidavam da existência do dilúvio. Mas era o Deus fulano de tal que tinha produzido, era o Deus não sei o quê. Eles tinham a história envolta em paganismo, envolta em misticismo, envolta em uma série de mitos. Era uma história verdadeira. Aliás, a existência dessa história em outros povos testifica de que ele de fato aconteceu, o dilúvio. Mas o que Moisés faz é purificar a história, é tirar da história tudo aquilo que não é verdade e mostrar, olha, o dilúvio aconteceu mesmo, mas foi por causa de Deus, foi promovido por Deus, foi por causa do pecado, ele salvou só Noé, e ele conta a história. Então o que ele faz é pegar uma história verdadeira, mas que havia sido envolta em paganismo, e colocar ela de maneira purificada. Irmãos, é a mesma coisa quando a gente fala de Jesus a partir da Bíblia. Todo mundo conhece Jesus, só que o Jesus que as pessoas conhecem está envolto em paganismo. Às vezes tem até
crente, né, irmãos? Assim, eu falo isso às vezes por desconhecimento mesmo, que quando vai dar Feliz Natal pra gente, fala assim: ah, que o menino Jesus te abençoe. Irmãos, menino Jesus já cresceu, ele não é menino mais. Só que isso é o quê? É o personagem Jesus envolto em paganismo. Então, Jesus, como eu já falei, né, Jesus, Nossa Senhora, Santana, que é, né, segundo a tradição católica, a avó de Jesus, José, não sei o quê, é a história de Jesus, mas envolto em paganismo. Então, quando a gente fala de Jesus a partir da Bíblia, nós estamos falando do Jesus, do personagem, do homem que pisou nessa terra. Só que nós estamos tirando da história dele aquilo que não é verdade e apresentando o Jesus verdadeiro. É o que Moisés faz sobre Deus e sobre a história da criação. Uhum. Sim. Não, eu também não sei. Aí vai ficar para outra. Vai ficar para a eternidade essa pergunta. Quem foram os primeiros moradores de Barroso, né? Mas olha só, assim, eu não vou me deter no dilúvio aqui, porque senão a gente fica uma semana inteira só falando disso. Mas qual é a grande dificuldade que às vezes as pessoas têm de entender? Que a gente pensa o dilúvio só como chuva. Ó, tá chovendo, hein? Poxa, não vai parar, hein? Hã? Aparentemente sim. Aí o pessoal, não, mas tá chovendo, hein? Ixi, não vai parar. Nós há uma semana já chovendo, pô, tal. Irmãos, o dilúvio não foi só chuva. O dilúvio foi uma catástrofe que inúmeros cientistas cristãos vão tentar explicar, mas o dilúvio não foi só chuva, foi uma catástrofe que mexeu com a própria porção seca, né, que é a terra, com a atmosfera. Então, foi uma coisa que transformou vamos dizer assim, um funcionamento, não sei se essa é a melhor palavra, da terra. Foi uma coisa catastrófica, não foi só chuva, entende? Por isso que às vezes as pessoas pensam, mas chover, de onde que veio a água e tal. Não é simplesmente isso. Deus enviou uma catástrofe para a terra, entende? Isso, mexeu com a geografia da terra, né? Tanto é que depois no relato lá nos descendentes de Sem, acho que é de Sem mesmo, vai falar lá de alguém que na sua época se dividiu a terra. Ali muitos entendem que é no momento em que os continentes se movem, né? Mas aí é teoria, aceitável, mas teoria. Sim. Sim, exatamente. Uma aliança de preservação. Exatamente. E esse é um dos pontos-chave do livro de Gênesis. Não o arco-íris, mas a aliança. A todo momento Gênesis está ecoando o tema da aliança de Deus com o homem. Então vamos lá, irmãos, eu parei onde? Na circunstância, né? Então o povo saiu com a mente paganizada do Egito. E Moisés então escreve Gênesis para purificar, para tirar aquilo que era paganismo e deixar a história do Deus de Israel. E o gênero literário do livro é narrativa. Então quando nós lemos o livro de Gênesis, nós não vamos ler como lemos Apocalipse. Apocalipse fala da besta, a gente fica pensando assim, o que será que João quis dizer da besta? Fala do cavalo branco, o que será que ele quis dizer com o cavalo branco? Gênesis não. Apareceu o mar abriu, o que será que ele está querendo dizer? Que o mar abriu. É uma narrativa, então é literal. É claro que nessa narrativa existem alguns outros gêneros literários. Por exemplo, vamos abrir lá em Gênesis capítulo 5. Um tipo de texto que, às vezes, quando a gente está fazendo a leitura bíblica, a gente até pula, né? Mas é importante para a gente entender. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Vamos ler pelo menos até o versículo 5. Vou pedir a algum irmão para ler, por favor. Gênesis 5, 1 a 5.
Olha só, nós lemos até o versículo 5 apenas, mas todo o capítulo é uma genealogia. Genealogia é um estilo literário. É uma narrativa, contém fatos históricos, mas é um estilo literário que está dentro de outro estilo literário, que é a narrativa. E nós vamos ver aqui, um pouquinho mais à frente, que existe uma importância muito grande das genealogias. Não é um livro que a gente pode pular na hora de ler a Bíblia. É muito importante compreender as genealogias. Mas nós temos também em Gênesis profecias, que são também um outro estilo literário. Nós temos várias, mas como exemplo, abra aí Gênesis capítulo 9. Versículo 24 a 27. Alguém lê, por favor, Gênesis 9, 24 a 27. Então, o que Noé faz aí é uma profecia. Então, é um gênero literário, diferente da narrativa, mas que está dentro da narrativa, sendo usado por Noé primeiro, mas por Moisés na hora de narrar o fato. Então, é uma profecia que ele faz a respeito de Sem, Cã e Jafé. Nós temos no livro de Gênesis também poesia. Irmãos, deixa eu fazer uma observação aqui sobre a poesia. Os irmãos sabem que o primeiro texto poético desse gênero literário na Bíblia é quando Adão vê Eva, né? Esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, se chama varoa, porquanto o varão foi tomado. Isso não significa, estar narrado de forma poética, não significa que Adão falou um poema para Eva. Significa que Moisés, quando estava registrando a narrativa, ele usou uma forma poética para expor aquilo que Adão falou. Moisés está compondo uma obra literária. É como se, por exemplo, eu estivesse escrevendo um sermão, escrevendo um sermão literalmente, e no meio do sermão eu pego algo que eu iria falar de uma maneira e coloco de forma poética. Então é isso que Moisés está fazendo. Ele está narrando a história, incluindo na história uma forma poética para contar aquilo que ele quis narrar. Mas eu gostaria de usar um outro exemplo desse gênero poesia, que está lá no capítulo 4, porque às vezes a gente tem aquela ideia de que poesia sempre é bonito, né? Mas existe uma forma poética em Gênesis que não é nada bonito. Gênesis 4, versículo 23 e 24. Alguém pode ler, por favor. É o 24. Já ouviu isso, né? Por que vocês acham que Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7? Porque se Lameque é o padrão da malignidade, o discípulo de Jesus tem que ser o padrão da bondade, né? Jesus não chutou isso assim de qualquer jeito. Então, o que Moisés faz aqui é colocar uma poesia, mas está longe de ser uma poesia bela. Né? A gente não vê essa poesia, por exemplo, em convite de casamento, né? Não, a de Adão a gente vê, essa não. Mas porque o propósito da poesia, irmãos, não é simplesmente fazer algo belo. Quando a gente lê o texto, não sei se todas as Bíblias são assim, mas a minha Bíblia e muitas traduções mais recentes, quando há uma poesia, ele coloca numa diagramação diferente, justamente para a gente entender que ali há um gênero literário diferente. Quando Moisés coloca em forma poética, ele não está simplesmente querendo ser belo, ele está chamando a atenção para esse texto. Vocês entenderam? O colocar de uma forma diferente não é simplesmente para mudar o ritmo da leitura, ele está chamando a atenção para isso que ele está expondo aqui. Então, é muito importante a gente perceber essas mudanças dentro do texto bíblico, porque a gente começa a entender que existe uma ênfase dada ali. Por exemplo,
Quando nós vemos Abraão vai para uma terra, fala que Sara é sua irmã, porque ele tem medo de morrer. Aí depois acontece o mesmo com Isaac. Isaac vai para uma terra, fala que Rebeca é irmã dele, tem medo de morrer. A repetição, irmãos, não é por acaso. Existe um propósito em reafirmar um comportamento. A mesma coisa quando a gente está lendo um texto e há uma mudança de estilo literário, o autor está chamando atenção para aquele texto ali, a gente deve colocar atenção ali. E nós temos vários outros tipos de estilo literário, mas nós vamos prosseguir, senão a gente fica só neles aqui. Agora, pode avançar para mim, por favor, Israel? Qual é a estrutura do livro de Gênesis? Veja bem, Gênesis é uma obra literária, então ele tem uma estrutura. Só que a estrutura de Gênesis não são os capítulos e os versículos, não foi Moisés que colocou. Mesmo assim, o livro tem uma estrutura. Se a gente pegar qualquer livro hoje para ler, o livro está estruturado, dividido em capítulos, em tópicos, em subtópicos. Para quê? Para facilitar a leitura, para facilitar o entendimento, a compreensão. O livro de Gênesis é a mesma coisa, ele está dividido em estruturas. Só que às vezes a gente passa muito rápido no livro e não percebe. E as estruturas servem para quê? Para nos ajudar a ler, para nos ajudar a entender o que o autor está narrando. O livro de Gênesis tem, pode avançar uma vez aí para mim, Israel, por favor? Mais uma vez. O livro tem um prólogo, o prólogo é o capítulo 1 e 2. Ele faz parte da primeira divisão, mas ele funciona meio que como uma introdução do livro. E depois ele tem aquilo que nós chamamos de toledotes. O que é toledotes? Genealogias. O livro é dividido em genealogias. Por isso que eu falei com os irmãos que ainda que ler genealogia pode parecer um negócio meio enfadonho, mas faz total sentido, porque Moisés está colocando cada genealogia como uma marcação do livro. Eu vou falar aqui para os irmãos, obviamente nós não vamos ler todas, mas se os irmãos quiserem folhear a Bíblia aí para acompanhar, nós temos como prólogo o capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 3. E quais os temas que nós encontramos no prólogo? A existência de Deus, a criação do mundo, os dias da criação e seus aspectos específicos, a criação do homem, a santificação do sétimo dia para deleite nas obras de Deus. É o que nós encontramos na introdução, que nós encontramos nesse prólogo, e temos que entender, lembrar de para quem Moisés está escrevendo. Não é por acaso que Moisés diz que Deus santificou o sétimo dia. Deus está ensinando ao povo que eles deveriam santificar o sétimo dia. Então esse é o prólogo. Qual é a primeira divisão? A gênese do céu e da terra. Então capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 4, versículo 6, é uma primeira parte do livro. Gênese do céu e da terra. Criação do homem e da mulher, narrada de forma mais detalhada, né? Porque o sexto dia narra a criação do homem, mas de maneira muito rápida. Então o capítulo 2 vai narrar de maneira mais pormenorizada. Criação do homem e da mulher, queda do homem por meio da desobediência, a maldição de Deus sobre a criação, o primeiro homicídio e o crescimento do mal no mundo, da presença do mal no mundo. A segunda parte do livro é a gênese de Adão, ou a genealogia de Adão, capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 8. Então, aqui nesse bloco vai contar o quê? A história de Adão e os seus descendentes, até onde interessa para Moisés. Muitos descendentes ficaram de fora, muitos nomes ficaram de fora, muitas histórias ficaram de fora, mas Moisés colocou aquilo que era o seu propósito. O pessoal pergunta assim: mas com quem que Caim casou? É uma pergunta que de vez em quando a gente ouve. Irmãos, não interessa. Por que não interessa? Porque Moisés não colocou. Se interessasse, Moisés tinha escrito. Eu não estou falando que é uma informação assim, nada a ver. Não, eu estou falando que para a literatura bíblica, para a intenção de Moisés, não precisava explicar. Por que fala só de Caim, Abel e Sete como filhos de Adão, sendo que tiveram outros? Por que não tem o nome deles? Porque não interessa. Não interessa para a história de Noé, para a história de Abraão, para a história de José, para a história de Israel, os outros. Então ele coloca nesse bloco a história de Adão e de quem interessa. A parte 3 começa no capítulo 6, versículo 9, e vai até o capítulo 9, versículo 29. Como que começa? Eis a história de Noé.
Então veja bem, os pontos-chave sendo marcados: Gênese do céu e da terra, livro da genealogia de Adão, eis a história de Noé, vai falar do desejo de Deus em destruir a terra, a graça demonstrada a Noé, o dilúvio de proporções globais, a aliança de Deus com Noé para a preservação do mundo. Nós temos uma quarta parte do livro, que vai do capítulo 10, versículo 1, ao capítulo 11, versículo 9, que vai dizer assim: são estas as gerações dos filhos de Noé. Mais uma marcação: Sem, Cã e Jafé vão ter as suas genealogias destrinchadas. Por quê? Porque precisa chegar em Abraão, e Abraão é da linhagem de Sem. Só que precisa também chegar a Canaã, que é a terra que eles receberam por promessa, que é a descendência de Cã. Então veja como o que Moisés faz, ele está expondo a história, não tem informação irrelevante aqui. Então nessa quarta parte, ele vai falar sobre as descendências dos filhos de Noé e a narrativa da Torre de Babel, justamente para explicar por que se deu a divisão dos povos. Nós temos uma quinta parte, que vai do capítulo 11, versículo 10 até o versículo 26. São estas as gerações de Sem. Aqui ele está preparando para chegar em Abraão. Fala da descendência de Sem, ainda que muito pequena, é importante para o estabelecimento histórico de Israel. Parte 6, são essas as gerações de Terá. Terá é o pai de Abraão. Então, para explicar como chegou até Abraão, capítulo 11, 27 até o 25, 11. Vai falar da aliança de Deus com Abraão, Abraão e Ló, Sodoma e Gomorra, promessas de Abraão quanto à sua descendência, nascimento de Ismael, nascimento de Isaque, o pedido para sacrificar Isaque e a busca por uma esposa para Isaque. É o que tem nessa sexta parte do livro. A parte 7 começa dizendo: são estas as gerações de Ismael, capítulo 25, 12 ao 25, 18. É muito pequeno. A gente poderia pensar assim: não precisava nem estar aí. Mas aqui Moisés está estabelecendo a existência de povos inimigos. Por que os amorreus são inimigos? Por que outros povos são inimigos? São descendentes de Ismael. Parte 8 começa dizendo: são as gerações de Isaque, capítulo 25, 19 até o 35, 29. Nascimento de Esaú e Jacó, peregrinação de Isaque entre os filisteus, Esaú vendendo o direito de primogenitura, Jacó roubando a bênção de Esaú, o casamento de Jacó com Lia e com Raquel, o trabalho de Jacó para Labão e o retorno de Jacó a Canaã. Irmãos, veja como que tudo está voltado para Canaã, a história de Israel, a aliança de Deus. Cada capítulo que Moisés escreve, ele está escrevendo uma parte da história que está se juntando. Agora aí tem a parte 9, que são os descendentes de Esaú, capítulo 36, 1 ao 37, 1, também para o estabelecimento da existência de inimigos do povo, como os edomitas. E a parte 10, a última parte do livro, que vai do 37, 2 até o 50, 26. E começa assim: Jacó e seus filhos. Aliás, começa dizendo assim: essa é a história de Jacó. Só que logo depois que faz essa afirmação, vai contar a história de José. Por que isso, irmãos? Lembre do que eu falei: o povo está no Egito. O povo precisa saber por que chegou no Egito. Então, quando ele vai contar a história de Jacó, ele começa por José. José tinha os seus irmãos, não sei o que, sonhou e foi para o Egito, e não sei o que. Jacó vai aparecer só lá no final, de maneira mais presente. Então, contar a história de Jacó é contar a história do povo. Por que eles estão no Egito? E aí o texto vai narrar até o final. Fala de Jacó e seus filhos, a briga de Jacó com os irmãos, a vida de José no Egito, a preservação de Israel por meio de José e a mudança de Israel, toda a sua família, para a terra do Egito. Então essa é a estrutura básica. Lembremos, irmãos, essas genealogias não estão aí só para tornar a leitura mais chata. Está marcando os capítulos. Lê a genealogia e percebe: agora vai contar essa história, que vai desenvolver essa história, e é um capítulo. Sim, não, Abraão passou por Canaã, Isaque passou por Canaã, Jacó passou por Canaã, só que depois eles foram para o Egito para tomar posse da terra.
A diferença é que Abraão, Isaque e Jacó tinham os inimigos na terra de Canaã e não os desapossaram. Eles que saíram, tal, tinham os problemas. Só que quando o povo volta para o Egito, a promessa é de que agora eles retornariam. Até Êxodo fala, né? Vieram 70 pessoas e voltaram milhares para tomar posse da terra de Canaã. Sim. 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 Sim, mas não só lá. Sim, mas não só lá em Canaã. Em toda a terra. Sim, toda a terra. Claro, claro. Propósito de Deus. Não, não foi assim, vamos aproveitar que aconteceu isso, vamos narrar a história. Não, isso aconteceu para que se acontecesse isso, isso, né? Mas tanto a abundância quanto a fome foi em toda a terra, que a Bíblia diz, né? Sim, exatamente. E outra coisa, irmãos, também, né, mais uma vez, não vamos ser muito românticos com relação às narrativas bíblicas. Jacó, seus irmãos, muitos povos conseguiram comida no Egito. Mas não vamos esquecer que centenas de milhares de pessoas morreram de fome. Era Deus enviando juízo sobre a terra. Milhares, povos provavelmente quase foram dizimados pela fome. Porque não foram ao Egito, não sabia, sei lá. A história não conta, mas a gente não pode achar assim que Deus preservou todo mundo através do Egito. Deus preservou o seu povo. A aliança de Deus é com o seu povo. Ele não tem aliança com outro povo. É com o seu. Não. A descendência de Jacó. Porque tem os outros filhos também que são o povo de Israel. Diga, Silas. Piorando. Uhum. Sim. Não, entendo. Sim. Quanto à primeira pergunta, com relação às datas, é como eu falei a respeito de Moisés. Muito provavelmente, os povos antigos, provavelmente não, certamente, os povos antigos registravam a sua história. Isso é uma questão até que está conosco, como seres humanos, de preservar a nossa história por meio do registro, né? Irmãos, por que, assim, nem todo mundo gosta, mas por que é uma coisa muito comum a nós, fotografia? Porque a gente quer guardar a nossa história registrada. Nasceu o meu menino aqui. Eu poderia olhar e lembrar, falei, é legal. Mas por que eu quero tirar uma foto? Porque é um momento histórico que eu quero registrar. Então, isso está inato no ser humano. Então, provavelmente, todas essas datas, esses nomes, eles eram registrados. Sabe por quê, Silas? A gente recebeu às vezes uma tradição ou um ensino de que esses povos na Bíblia, esses antigos, eles eram pessoas muito primitivas. Na nossa cabeça, às vezes, eram pessoas assim que às vezes não sabia nem ler, nem escrever, não tinha condição de produzir e tal. Eu falo por mim, tá? Porque eu cresci e às vezes eu ainda me vejo tendo esse pensamento. Eram povos assim, quase homem das cavernas. Mas veja bem, a Bíblia diz que já nos primeiros séculos de existência, o homem já desenvolveu a metalurgia. Então o ser humano recebeu inteligência vindo por ser imagem de Deus, e ele desenvolveu isso de maneira produtiva. Então eles tinham como registrar a sua história. Então o relato de Moisés, ele está baseado em muitos documentos antigos que o próprio povo preservou. Com relação à sua segunda pergunta,
Por que que o mal continuou e continuou crescente após a arca, né? Essa é a pergunta, né? Aliás, não precisou passar nenhuma geração, né? Os próprios filhos de Noé já avacalhou o negócio mesmo. Mas é porque o objetivo da arca não foi purificar. Porque por que Noé foi preservado? Não é porque ele era santo. Porque Deus foi gracioso com ele. Então o texto diz que Noé achou graça diante do Senhor. O que isso significa? Noé recebeu a graça, Deus foi gracioso com Noé e o preservou. Então o objetivo de Deus em ter enviado o dilúvio, demonstrado o seu juízo, é porque ele queria demonstrar que o pecado traz morte e que o juízo de Deus ele será enviado. Então, assim como Deus deu na história várias demonstrações da sua graça, Gênesis 3,15, o texto que nós lemos, escolher Abraão, escolher Noé, escolher Jacó, que é um homem que não prestava, escolher salvar José, tudo isso é Deus dando pequenas demonstrações da sua misericórdia. Só que Deus faz isso com juízo também. A marca em Caim, expulsar do jardim, as terras, os povos serem dispersos, tudo isso são pequenas demonstrações do juízo de Deus que virá. A arca de Noé é um deles, Sodoma e Gomorra, entendeu? Então Deus vai dando demonstrações do seu juízo que vão culminar no juízo final. Deus está chamando, aliás, Pedro vai dizer que a arca tem esse propósito. Pedro vai usar uma linguagem dizendo que enquanto construía a arca, é como se Noé estivesse evangelizando. Noé está dizendo, o juízo de Deus vem. O juízo de Deus vem. Mas o que acontecia na época de Noé? As pessoas casavam e se davam em casamento. Ou seja, as pessoas não estavam nem aí para o juízo de Deus. Deus enviou como um aviso. E hoje, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos construindo uma arca. Nós estamos fazendo a mesma coisa. O juízo de Deus vem. A pregação do Evangelho não é só de ir para o céu. É do juízo de Deus. A gente está dizendo, arrependam-se, porque o juízo de Deus vem, o inferno vem. As pessoas estão casando e se dando em casamento. Ou seja, as pessoas não estão nem aí. Então, por que permaneceu o pecado? Porque o pecado só alcança uma solução final em Jesus, na sua primeira volta e na sua segunda. Então a arca apontava para isso, para essa vinda de Jesus. Diga. Enoque? Não, Enoque foi um dos ascendentes de Abraão, né? Na verdade, é porque ele foi descendente, Abraão foi descendente de Enoque, e Enoque descendente, isso. Hã? Não, ele é da linhagem de Sete. Enoque é da linhagem de Sete, não de Caim. Sete gerou, se eu não me engano, Enos gerou Enoque. Sim, coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou a cidade e ele chamou Enoque, nome de seu filho. Só que esse Enoque aqui é outro Enoque. O Enoque, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 21, versículo 21 do capítulo 5. Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, que depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos, todos os dias de Enoque foram 375. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, um é a linhagem de Sete, outra é a linhagem de Caim. Fala um pouquinho mais alto. Provavelmente. Onde não há lei, não há pecado. É o que a Bíblia diz. E não havia lei com essa proibição. A lei vem depois que isso se torna uma prática pagã. Entende? Não entendi de novo.
Não, tornar aqui é no sentido de mais uma vez, de repetir o ato. Não, para você entender isso, você teria que ter um contexto sustentando esse... Não, mas olha só, a palavra tornou aqui, ela significa voltar, novamente. Ele tornou... Mas deixa eu te falar, entre uma coabitação e outra, a gente não está separado da mulher, não, hein? A gente só voltou até um... Veja bem, mais uma vez, irmãos, existe um propósito aqui, em Moisés relatar isso. Moisés está relatando nomes que são importantes para a história do povo de Israel. Então, essa mesma palavra, essa mesma expressão, ele vai falar sobre Jacó e suas duas esposas, aquela briga que as arrumava. Tornou a coabitar com Lia, tornou a coabitar com Bila, entendeu? Isso é um termo para mostrar tão somente a continuação da geração de filhos. Não no sentido de que estavam separados e voltaram. Não há esse sustento literário, né, para isso. Então, irmãos, o livro tem essas 10 partes, vamos caminhar rapidinho aqui. Avança aí, Israel, para nós. A mensagem central. Se o livro é um todo, ele tem uma mensagem central. Ainda que sejam muitas narrativas de variadas formas e conteúdo variado, existe um ponto central no livro de Gênesis. E o ponto central no livro de Gênesis, a Luciane nos lembrou ali, é a aliança. O que Moisés está reforçando ao narrar o Gênesis, ele está reforçando a aliança que existe de Deus com o seu povo. É por isso que fala do 7º dia santificado, é uma aliança. Por isso que fala do arco-íris, é uma aliança. Por isso que fala do Gênesis 3,15, o proto-evangelho, é uma aliança que se faz. É por isso que Deus chama Abraão e faz uma aliança. É por isso que Deus repete a aliança várias vezes. Por isso que Deus faz aliança com Isaac e repete a aliança. Por isso que Deus faz aliança com Isaac, com Israel, Jacó, e repete a aliança, e vai fazendo aliança, vai fazendo aliança. O tema central do livro de Gênesis é a aliança de Deus com o seu povo. Ainda que fale do começo do mundo, do homem, do pecado, da sociedade de Israel, o livro expõe de maneira principal o começo da aliança de Deus. Irmãos, lembre que o povo está no deserto. Eles precisam entender por que eles estão no deserto e não os cananeus, e não os amorreus, porque é com eles que Deus tem uma aliança. Só um minutinho, Silvio. Por que nós estamos aqui diante da Bíblia? Por que não o nosso vizinho? Por que não o nosso parente que não é crente? Por que não pessoas que são até moralmente melhores do que nós? Porque Deus tem uma aliança com o seu povo, e Ele nos chamou para ser o seu povo. Só um livro de curiosidade, né? Sim. Quando alguém fala assim, eu não creio nesse negócio de predestinação, de eleição, a gente vai lá para Romanos 9, né? Lê Romanos 9 que você vai entender, lê Pedro capítulo 1 que você vai entender. Irmãos, é só ler Gênesis. Abraão, alguns historiadores antigos inclusive levantam a hipótese, não é afirmação bíblica, hipótese, de que Abraão era um sacerdote pagão e Deus o chama. Não é que Abraão estava querendo conhecer o Deus verdadeiro, ele o chama para isso. Então Deus vai escolhendo a todo momento. Diga, Silas. Falhou? Em que sentido? Sim.
Sim. São muitas perguntas. Vamos tentar ir por partes. A primeira, sobre a falha de Deus, eu entendo que o irmão está perguntando isso no sentido da existência do mal. Aí eu falo, se eu entendi, o irmão está perguntando no sentido de ter existido o mal, rebelião, não é isso? Sim. Falha não existe, não existiu. Então por que houve o pecado, matança, não sei o que, Caim matou Abel? Quando Deus cria todas as coisas, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito. O propósito de Deus na sua criação, até o final do mundo, é revelar a sua glória, revelar quem Ele é. Então, quando Deus cria, Ele se revela como Deus poderoso, Deus criador, Ele se revela muitas coisas. Se não existisse o pecado, isso aqui, irmãos, para ouvidos às vezes assim sensíveis eu digo nesse mundo que a gente vive, que tudo é politicamente correto, parece meio estranho. Se não existisse pecado, nós nunca entenderíamos o que é um Deus redentor. Nós nunca entenderíamos o que é um Deus gracioso, porque graça é um favor imerecido. Se Adão ficasse em obediência, o favor de Deus a ele seria merecido. Nós nunca conheceríamos Deus de maneira ampla se não houvesse o pecado. Quando Deus cria os anjos, Deus não cria o pecado, Ele não é o autor moral do pecado, mas Ele cria seres que têm condições de agir de maneira contrária à sua natureza. Então Deus criou não só os anjos, mas Deus criou Adão com essa capacidade de agir contrário à sua natureza. Deixa eu perguntar aos irmãos uma coisa. Só levanta a mão que sim. Os irmãos acham, pode ser sincero, nós estamos aqui para aprender. Os irmãos acham que nós temos livre-arbítrio? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Os irmãos acham que Deus tem livre-arbítrio? Quem acha que Deus tem livre-arbítrio, levanta a mão. O que é livre-arbítrio? Não. O que é livre-arbítrio? O que é ter livre-arbítrio? Não, isso nós temos. Os irmãos estão certos, nós não temos livre-arbítrio. Peraí, nós não temos livre-arbítrio, correto? Nós temos decisão de escolha? Temos. Cada um aqui escolheu sua roupa antes de vir para a igreja? Escolheu. Nós temos poder de escolha, isso chama livre agência. Deus nos dá a capacidade de tomar decisões morais, decisões de vida, nós temos. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos assim, eu vou explicar depois. Nem Deus tem livre-arbítrio. Não. Deus não pode agir contra a sua natureza. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a condição de agir de maneira contrária à própria natureza. Por que Adão foi o único ser humano, né? Porque os anjos também tinham, em um primeiro momento. Por que Adão tinha livre-arbítrio? Porque ele tinha uma natureza santa, mas ele tinha a capacidade de agir de maneira pecaminosa. Mas no momento em que ele faz isso, acaba livre-arbítrio para todo mundo, porque nós, se somos escravos do pecado, agimos apenas de acordo com a nossa natureza pecaminosa. Se somos redimidos em Cristo, nós temos as duas naturezas. Quando agimos de maneira pecaminosa, é segundo a nossa natureza pecaminosa. Quando agimos de maneira santa, é segundo a nossa nova natureza em Cristo. Não existe livre-arbítrio. E Deus não pode agir de maneira contrária à sua natureza santa. Nem Deus tem livre-arbítrio. Ninguém tem livre-arbítrio. Então, por que Deus criou Adão assim? Porque Deus tinha um propósito de mostrar a sua glória. Porque Deus tinha um propósito de se revelar ao homem por meio do seu Filho Jesus Cristo. Aí mais uma pergunta que o irmão fez. Como que um Deus justo manda muito mais gente para o inferno do que, mais para o inferno do que para o céu? Porque ele permaneceria justo se ele mandasse todo mundo para o inferno. Todo mundo é pecador. O salário do pecado é a morte. Não me assusta Deus mandar a gente para o inferno, me assusta Ele salvar.
Quando eu vejo o meu coração, e eu tenho certeza que o dos irmãos é assim, não porque eu estou chamando os irmãos de cruéis e malignos, mas porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, quando eu vejo o meu coração, não me assusta Deus me mandar para o inferno. O que me causa estranheza é Ele me salvar. Então, Deus é plenamente justo em condenar. Deus é plenamente justo em salvar, porque Ele condenou em Cristo. E Ele foi justo a um ponto que nem o seu próprio filho Ele recusou matar. Então Deus é sempre justo. Ah, mas condenou. Ele é soberano. Ele é soberano. Ele faz o que Ele quer. Nós não entendemos essa categoria porque nós não recebemos isso como imagem de Deus. Nós não somos soberanos absolutos. Nós temos parte de soberania. Eu sou soberano nesse sentido no meu lar. Eu tomo decisões. Mas eu não sou senhor absoluto, porque a minha soberania está debaixo da soberania de Deus. A de Deus não está debaixo de nada. É Ele que cria as leis. Ele que criou a lei. Quem pecar vai morrer. Ele criou, Ele executou, Ele julgou. Os homens lá do STF que pensam ser deuses, né? Eles fazem coisas que Deus tem o direito de fazer. Proclamar a lei, julgar e condenar. Deus pode fazer isso, entende? Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Então Ele é sempre justo e Ele faz todas essas coisas para se revelar como Deus justo. Uma dúvida, Silas, que eu tinha, quando eu era criança e adolescente, eu ficava pensando assim, na verdade eu fui ensinado assim, né? Que no céu a gente não teria lembrança de nada. Que quando a gente fosse para a vida eterna, a gente nunca ia lembrar de nada que aconteceu aqui na terra. E isso me dava tristeza. Porque eu ficava pensando assim, então eu vou ser outra pessoa. Eu não vou saber nem quem eu sou. Qual era o ensinamento por trás disso? Você vai lembrar do fulano, você vai lembrar do ciclano, que não estão lá, que não foi para o céu, que foi para o inferno, você vai ficar triste. E no céu não tem tristeza. Meus irmãos, quando a gente conhece a justiça de Deus, não tem tristeza. Porque no céu nós vamos entender a justiça de Deus de uma maneira tão maior, tão grande, que a única coisa que vai sobrar para nós vai ser glorificar a Deus. E quer ver uma prova disso? Nós conhecemos inúmeros amigos e parentes que provavelmente foram para o inferno. A gente não chora por causa disso. A gente não lamenta, a gente não entra em depressão por causa disso. E isso não é errado. Sabe por quê? Porque a gente sabe que Deus é justo. A gente sabe que Deus faz tudo conforme o seu plano. Não estou falando que a gente não fica triste com as pessoas que se perdem. Eu estou falando que a vida não para por causa disso. A gente não deixa de nos deleitar na salvação e ter alegria da salvação e alegria em Deus por causa disso. Eu fiquei muito impactado com isso no seminário, com um colega meu do seminário. O irmão dele faleceu, o irmão dele não era crente. Ele falou assim, o que me conforta é a doutrina da predestinação, porque se Deus não tivesse me escolhido, era o mesmo lugar, o mesmo destino dele seria o meu. Então isso me dá paz, com o irmão, provavelmente, no inferno. Então isso é a revelação de quem Deus é. Deus não criou as coisas para nós, Deus criou as coisas para Ele, para a glória dEle e do seu Filho Jesus Cristo. Sim. Ele é comunicável porque nós temos, porque todo atributo comunicável é em parte, nenhum deles é absoluto. Ele é comunicável, mas ele não é absoluto, né, como Deus. Apesar de que os 11 lá acham que são, né? O que a Bíblia diz? Não, o dilúvio? Não. Mas a Bíblia não diz que ele arrependeu. Ele estava ensinando. Imagina que eu vou corrigir um menino e falo assim, vou te dar 3 varadas por causa disso. Não vou fazer isso mais. Eu fiz, ensinei e tal, e prometi não fazer de novo. Ainda que eu não faça isso, né? Mas prometi. Então Deus fez, ensinou e prometeu não fazer isso de novo. Porque Ele estava mostrando 2 coisas: juízo e graça. Não. Não existe. Não existe. Livre-arbítrio não existe. Eu não entendi o casamento de uma coisa com a outra. Deus não se alegra com a morte do ímpio. E justamente por isso que o ímpio morre. Porque ele não se alegra, mas ele também não pode justificar o ímpio. Não existe livre-arbítrio. Irmãos, caminhando aqui, já passou um pouquinho da hora. Uma coisa que nós não... desculpa, diga. Sim, antes do dilúvio o texto diz, sim, arrependeu. E aí?
Deus se arrependeu de criar o homem, e tem uma outra passagem que diz que quando Deus promete que vai destruir o povo de Israel por causa do bezerro, Moisés intercede, Deus se arrependeu do mal que faria. E aí, hein? Aí vai ser assunto para outro momento, porque não vai dar tempo não. Mas uma coisa, irmãos, a gente tem que entender o seguinte: nós não conseguimos expressar em linguagem humana quem Deus é e o que Ele faz. O que Deus é e a revelação dele se acomoda à nossa linguagem. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos aqui. A gente não chega para uma criança de 5 anos, aproveitar que tem nenhuma aqui, a gente não chega para uma menina de 5 anos e fala assim: olha, sabe o que existe no mundo? Estuprador. A gente não faz isso com a menina de 5 anos. A gente ensina que existe o mal por meio de uma história de conto de fada, que tem o príncipe que é mau, que prende, que não sei o quê. Uma narrativa que mostra a existência do mal, ele mostra a existência do mal acomodando a linguagem para a compreensão. Então, o que Deus faz, a nossa mente não alcança. Deus acomodou a sua revelação na nossa linguagem, para a gente compreender. Quando fala que Deus se arrependeu, é uma acomodação de linguagem, o que nós chamamos de antropomorfismo. Pega uma característica humana e aplica ela a Deus para que a gente consiga compreender. Nós arrependemos porque nós reconhecemos que fizemos algo errado, não é? Mas o arrependimento de Deus é uma maneira humana de explicar uma mudança de mente de Deus no seu relacionamento com a criação. Entende? Então, quando fala que Deus se arrependeu de criar o homem, não é que Deus pensou assim: puxa vida, para que eu fiz isso? Não é isso. Ele está mostrando o seu movimento de relacionamento com o homem. Olha, deu muita coisa errada, mas eu vou fazer aqui a arca para mostrar algumas coisas. Israel, a mesma coisa. Para que eu fui tirar esse povo do Egito? Vou matar todo mundo? Não, não vou. Não é isso. Deus está mostrando que no relacionamento com o homem, Ele responde às coisas. Por exemplo, por que Deus se arrependeu de destruir Israel? Porque Moisés clamou. Moisés clamou. Então ali o texto está ensinando que Deus responde ao clamor do mediador. Entendeu? Então não é de fato que Deus mudou a mente, mas Deus está acomodando o seu relacionamento numa linguagem humana para que a gente consiga compreender. Oi? Sim. Sim. Exatamente. Sim, exatamente. Ele se entristece, ele age, ele faz várias coisas como resultado desse arrependimento. Irmãos, então vamos aqui, para acabar. A gente, Israel, avança mais umas 5 vezes aí. Irmãos, quando a gente lê Gênesis, a gente não pode esquecer que Gênesis está dentro do todo da Escritura. A gente não pode avançar mais aí. A gente não pode esquecer que Gênesis está apontando para a redenção. A gente não pode ler ele desconectado. Então existem várias coisas aí que nos apontam para Cristo, e a gente tem que lembrar disso. Por exemplo, Adão foi o cabeça da raça humana que falhou e trouxe a morte. Jesus é chamado do novo Adão, segundo Adão, que obedeceu e trouxe vida para o seu povo. Então, quando a gente lê o relato de Adão, a gente tem que sempre pensar nisso. Vai vir o segundo, vai vir aquele que vai restaurar todas as coisas. A árvore da vida, simbolizando aquele que dá vida também para o seu povo. Nós temos que lembrar que Apocalipse, a árvore está de volta. Ela está de volta no jardim em Apocalipse. Então, existe essa relação da semente, que pisa, né, a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Essa semente, esse termo continua progredindo nos patriarcas até chegar em Jesus, como aquele que pisa a cabeça da serpente, ainda que às custas do seu calcanhar. A arca de Noé, apontando um tipo de Cristo, né? Apontando aquele que livra do juízo de Deus e que livra do pecado do mundo, como Cristo. Abraão, como aquele padrão de fé. Os crentes são filhos de Abraão, não por descendência de sangue, mas porque têm a mesma fé de Abraão, que Deus traz vivos dos mortos. Então, existem vários temas em Gênesis que, quando a gente lê, a gente tem sempre que conectar com o Evangelho, para a gente saber que o Espírito Santo está preparando o caminho para a vinda do Messias. De Gênesis a Malaquias é o preparo para a vinda de Jesus, e a gente tem que ler com esse entendimento. Então, irmãos, acabando aí, pode avançar mais aí, Israel? Como que a gente lê Gênesis? Fazer a leitura de Gênesis, não como um livro científico,
Ah, aqui está Êxodo que fala, né? Ah, morcego não é ave, está lá no meio das aves. Não interessa, Moisés sabia lá se morcego era mamífero ou ave. Não é um livro que se preocupa com questões científicas, ainda que ele não minta a respeito disso. A gente não lê Gênesis a partir de um livro de histórias antigas. Ah, só história aqui, junta. Não é um livro da história do povo hebreu apenas, mas é um livro que nos revela a aliança de Deus com o seu povo. O início, por que nós estamos aqui hoje, irmãos? Por que nós somos salvos em Jesus Cristo? Por que nós temos uma aliança com Deus selada pelo Espírito Santo e pelo batismo? Por causa de coisas que começaram lá no Gênesis. O começo da aliança está exposto no Gênesis. Amém, irmãos?